Você sabia que antes de prosperar no mundo físico, no mundo real, você primeiro precisa prosperar no mundo espiritual? E como que faz para ativar a sua prosperidade no mundo espiritual? Porque assim, antes de tudo acontecer no mundo físico, primeiro acontece no espiritual. Então, se você já ativar a sua prosperidade, a sua bênção no mundo espiritual, ela vai chegar muito mais rápido no mundo físico, porque você já tem a sua permissão. Sabe aquilo? Permissão para prosperar, que é quando as coisas começam a fluir naturalmente. Até quando você se permite prosperar, as coisas acontecem mais rápido. Imagine quando o mundo espiritual autoriza você a prosperar. Imagina o que acontece na sua vida. É por isso que tem pessoas que ganham assim muito dinheiro quase que do dia para a noite. Porque elas souberam acessar o plano espiritual. E é disso que eu vou falar aqui. Vou falar 5 passos, 5 regras do mundo espiritual para você ativar a sua prosperidade. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Olha, a primeira coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que Deus, ele não dá prosperidade para uma pessoa que não sabe sustentar. Porque se ele der prosperidade para uma pessoa que não sabe sustentar, tu entende que ele tá quase que amaldiçoando a pessoa? É igual você dar um carro, uma Porsche, para uma criança de 12 anos, que na hora que ela pisar o pé, vai lá, bateu na árvore, acabou, morreu. Deus não é assim. Deus, ele é justiça, ele tem maturidade. Ele sabe quando um filho está preparado para receber uma bênção ou não. Às vezes, você passa anos e anos e anos e anos e não recebe uma bênção, e você vê pessoas mais jovens que você recebendo a sua bênção porque você não teve maturidade, porque você não soube sustentar. É igual aquela situação, imagina se Deus te der de presente o corpo dos teus sonhos, tá? Bem, uma pessoa bem shapeada, colocar milhões na tua conta, uma empresa multimilionária, e a única pergunta que você precisa fazer é: quanto tempo que você demoraria para perder tudo isso? Quanto tempo você conseguiria sustentar o corpo dos seus sonhos? Quanto tempo você conseguiria manter aquele dinheiro e fazer essa empresa crescer? Ou se você torraria tudo? Ou se esse dinheiro mexeria com a sua cabeça? Porque muito dinheiro, se você não sabe sustentar, se você não participou do processo, ele foge da tua mão, igual aquelas piabinhas que você vai pegar assim no igarapé. Aí você vai lá e pega a piabinha, some. É igual o dinheiro, gente. Se você não tem maturidade para lidar com dinheiro, você não recebe. E quando eu entendi isso, eu parei de torrar dinheiro. Eu já cheguei a gastar, assim, desenfreadamente 50 mil no mês, quando o meu negócio começou a dar certo e tudo. Só que como o meu negócio começou a dar certo muito rápido, eu ainda não tinha construído a identidade capaz de sustentar aquele dinheiro. E eu ficava torrando, sabe? Tipo, torrando. Hoje eu atingi uma identidade de uma pessoa que consegue sustentar aquilo. Eu já sabia fazer, eu já sabia manter, senão meu negócio nem crescia. Mas eu só não recebia mais porque eu não tinha maturidade para mais. A gente tem um termostato de quando que tu pode ganhar. Sabe a pessoa que o termostato dela é 10 mil reais? E quando ela ganha 10 mil reais mais 2 mil, ela dá um jeito de torrar os 2 mil para voltar para os 10 mil reais. Ou, se é um salário mínimo, se você ganha mais, você dá um jeito de torrar para voltar para aquilo que você acha que você merece. Mas então, assim, resumindo, o que é que Deus espera de nós? Ele espera que nós tenhamos maturidade para receber aquilo que Ele tem para oferecer. Porque senão a bênção vira maldição. Isso aqui está num versículo. Ó, guarda esse versículo na tua cabeça, nunca mais se esquece. Tá lá em Gálatas 4, 1 ao 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está sobre os tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele pode atingir a maioridade, mas se o pai falar que não merece, agora não, ele passa 40 anos na pobreza, vivendo como escravo, sendo herdeiro de tudo. Isso é quem
querido e querida, isso é você. Você é herdeiro de todas as coisas. Você pode ter acesso a todas as coisas, mas se tu não tiver maturidade, tu vai viver como um escravo até o tempo determinado pelo Pai. Deus sempre vai preferir a sua alma do que o seu bem-estar. Essa frase mudou completamente a minha vida. Porque se ele prosperar muitos de vocês que estão me assistindo aí, muitos de vocês vão chutar o pé na jaca, vão começar a ser pessoas arrogantes, tratar as pessoas mal, vão fazer alguma besteira com o dinheiro, vão largar a mulher, vão arrumar uma mulher de 20 e poucos anos. Ah, Gabi, isso nem acontece. Gente, só se você for burro pra você não ver que isso acontece todo dia. Então, Deus vai lá, tu acha que Deus vai lá destruir a sua vida te dando dinheiro? Se dinheiro na tua mão é maldição? Então, se ele não vê maturidade em você, se na cabeça dele você ainda é de menor, você vai viver como um escravo sendo herdeiro de tudo. Porque se você não sabe sustentar a prosperidade, não adianta você ter. Inclusive, se você quiser acessar a sua versão, a sua identidade que sustenta naturalmente dinheiro, prosperidade, abundância, oportunidade, bons relacionamentos, é só clicar no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado e responder um quiz para você identificar que tipo de identidade que você tem. Se é uma pessoa que já tem essa maturidade, que já pode prosperar, ou se você ainda está engatinhando em processo ainda de crescimento. Segundo ponto, propósito. Essa aqui é a que eu acho mais, assim, é lógico, é muito lógico. Só que não é tão óbvio para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas querem enriquecer, às vezes, para fazer inveja para alguém, para satisfazer o próprio ego, porque o dinheiro representa ser mais amado, suprir uma ferida que você teve na infância, só que nunca é necessariamente para um propósito. E dinheiro sem propósito não serve para nada. Você precisa ter um propósito onde você vai, como consequência, ganhar o dinheiro. Como assim propósito? Vou dar um exemplo. Eu tenho um propósito que eu coloquei no meu coração de resgatar a identidade das pessoas. Porque eu cansei de ver as pessoas performando, fingindo ser quem elas não são. Pessoas que criaram identidade com base em ferida, com base em rejeição. Então, eu coloquei como propósito da minha vida resgatar a identidade das pessoas. E como consequência disso, automaticamente, com os meus produtos, com as mentorias que eu vendo, os mapeamentos e tudo, naturalmente eu prospero e ganho muito dinheiro. Mas se eu não ganhasse dinheiro também com isso, eu ainda estaria cumprindo o meu propósito. Só que quando a gente tem algo que queima no coração, a gente faz tão bem, que é quase impossível você não prosperar com isso. Uma coisa que você precisa entender sobre propósito é que ele não é individual, ele é sempre por um povo. Deus sempre prospera alguém por um povo, por uma nação. Exemplo, se eu tô falando aqui para muitas pessoas me acompanham no Instagram, aqui no YouTube, eu cumprindo meu propósito, eu ajudo muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes nunca vão comprar nada meu e tá tudo bem, porque eu estou cumprindo um propósito, eu dei nome a um propósito, meu propósito é no coletivo. Quantas pessoas também eu já assistia vídeos no YouTube e ajudaram a destravar minha cabeça? Quantas pessoas que também me deram conselho? Quantos livros que eu já li? Todas essas pessoas são pessoas que destravam outras pessoas. Os livros que você vê no best-seller, que a pessoa está ganhando muito dinheiro, ela está também transformando a vida de muitas pessoas. Então, todo o dinheiro, ele precisa ter um propósito. Qual que é o propósito do seu dinheiro? Se você ganhar muito dinheiro, o que você vai fazer? É só para você comprar o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos? Se você não olha só para o seu próprio umbigo e você vê a necessidade de um povo, Deus naturalmente prospera você. Qual foi a necessidade que eu vi? De pessoas perdidas, de pessoas que não sabem quem elas são. Quando você não sabe quem você é, não tem como você destravar em nenhuma área da sua vida. Porque tu não consegue sustentar nada. A identidade não é uma coisa importante. A identidade é a coisa mais importante. É a coisa que, se tu não souber quem tu é, tu não sabe para onde tu vai e nem com quem tu vai. E essas são as 3 perguntas mais importantes da vida. Quem eu sou, para onde eu vou e com quem eu vou. Se você não sabe quem você é, você não vai saber o seu propósito. Você não vai saber para que você vai ter dinheiro.
Você não vai saber as pessoas que você vai escolher. Aí tu acaba toda a tua vida, porque tu escolhe pessoas ruins pra andar do lado, porque tu não tem propósito, e não tem propósito porque não sabe quem tu é. Percebe que é um padrão que tem um começo? E o começo é não saber quem você é, e esse foi o propósito que eu trouxe pra mim. Eu mapeei os tipos de identidade que as pessoas naturalmente sustentam. Cadê meu batom? Eu mapeei as identidades que as pessoas naturalmente sustentam, que são 6 tipos de identidade. De novo, se você quiser descobrir a sua, é só clicar no link aqui da bio. Não sei se vai estar disponível até o momento que você está vendo esse vídeo, mas você vai ser redirecionado para alguma coisa. Só que o que eu quero que você entenda é isso, propósito. Qual o propósito do seu dinheiro? Terceira coisa, não amar o dinheiro. Se você é fissurado em ficar rico, fissurado em dinheiro, se o dinheiro te corrompe, você também não ativa ele no mundo espiritual. E esse aqui é, sem dúvidas, um dos maiores motivos pelo qual as pessoas não destravam, as pessoas não prosperam, porque elas amam o dinheiro. Elas amam mamon. E a própria Bíblia fala que não tem como você servir 2 senhores. E ele coloca dinheiro como senhor. Porque tem pessoas que colocam toda a sua fé no dinheiro que esquecem de Deus. O dinheiro vira dono delas. Quando na verdade você precisa entender que o dinheiro é o seu servo e não o seu senhor. O dia que você tratar o dinheiro como seu senhor, aqui tem muito a lei do apego. Aquilo que eu já falei para vocês aqui. Se você é inscrito no canal, você sabe. Quando você é apegado, você repele as coisas de você. É igual o apego ao dinheiro. Quando você é apegado ao dinheiro, o dinheiro olha assim para você e ele é teu senhor, sabe? Você é o escravo do dinheiro. Você ama o dinheiro. Você não deve amar o dinheiro. O dinheiro é seu servo. Ele é direcionado para aquilo que você está ali governando, não ele que te governa. Quarta coisa, o dinheiro é para multiplicar no reino. Sempre quando eu ofertei, primiciei, abençoei alguém, abençoei às vezes uma pessoa que estava passando muita necessidade, sempre Deus me abençoou muito mais. Porque eu imagino assim, que ele sabe que é uma fonte confiável, que se ele colocar dinheiro aqui, esse dinheiro vai ajudar a crescer mais projetos, a alcançar como consequência mais pessoas, salvar mais vidas. Porque querendo ou não, o reino de Deus aqui na Terra precisa de dinheiro. Deus não precisa, mas as pessoas também que passam fome, ações sociais, todas essas coisas Deus se agrada. Quando você ajuda o necessitado, mas fulano vai usar o dinheiro para comprar droga. E se nesse dia ele realmente estiver com fome? E se não for comprar droga? Por que você não leva isso em consideração? Por que você leva em consideração somente aquilo que te favorece? Porque você tem escolha. Mas entende que não é sobre isso? Entende que é sobre a sua ação, a sua atitude? E quanto mais você tem, mais você é um canal de bênçãos. É o copo. O copo, quando ele tá cheio de água, ele tá tão cheio que ele tá transbordando. Nós não somos como represa, nós somos como um rio. Se você for como represa, você só fica ali num lugar, você nunca flui. Mas quanto mais você flui, mais você passa, mais pessoas você abençoa. Esse é um dos propósitos do dinheiro. Não é só para você satisfazer o seu próprio ego, é para ele ser servo também na vida das outras pessoas. E por último, a bondade. Parece clichê, mas está escrito na Bíblia: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, eu acho, assim, de coração mesmo, eu já contei um pouco da minha história aqui para vocês e eu prosperei muito cedo na minha vida, né? Se for pegar a média geral da população mundial, eu prosperei muito cedo. Consegui minhas coisas muito cedo. Eu pensei que eu tinha, assim, tipo, uma aptidão para ganhar dinheiro. Tudo que eu pegava ali dava certo, multiplicava. Assim, as pessoas próximas a mim, elas ficavam: gente, isso não existe, isso é surreal. Só que o que é que eu acredito? Eu acredito que é muito pela bondade. Porque quando Deus falava no meu coração, oferta na vida de tal pessoa, eu não questionava. Tal pessoa tá precisando disso. Eu já cheguei a chorar de ver pessoas passando, tipo, necessidade na rua, sabe? E eu falo isso aqui sem querer, tipo, me achar nem nada do tipo. Mas você vê a dor do outro e você não sentir nada, é porque você tá muito anestesiado. E eu nunca me privei, assim, de fazer bondade. De quando Deus toca no meu coração, eu não vejo motivos para não fazer. É óbvio que tem situações e situações. Tem situações em que Deus não toca no coração porque ele tá tratando com a pessoa.
A pessoa tá passando aquela dificuldade e ela tem que passar aquela dificuldade. E Deus, ele toca no seu coração quando é e quando não é para ajudar. Porque senão você vai estar comprando guerra espiritual que não é sua. E logo ele vai levar isso aí para você aprender também. Mas quando ele toca, quando ele sabe que pode confiar em você, quando alguém estiver precisando, ele sempre vai te abençoar. É como se você ficasse com um portal aberto entre o céu e a terra. Então, que você venha entender que dinheiro não é só dinheiro, não é só um papel. Dinheiro não é só poder. Dinheiro é para um propósito. E quando a sua vida for vazia e superficial, de só querer algo para satisfazer o seu ego, você nunca vai acessar isso no mundo espiritual. Mas quando tu se liga a esses princípios, a prosperidade vai começar a te seguir. Diz na Bíblia que as bênçãos de Deus começam a perseguir. Então, se você quer que as bênçãos de Deus te sigam, você precisa se alinhar com os princípios espirituais. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no meu canal, clica no link aqui abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.